Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a população latino-americana, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho da população da América Latina, ok? Vamos lá? As páginas são da página 376 até a 379, tá bom? Vocês vão ler essas páginas, vai assistir essa minha videoaula com essas pequenas explicações que eu vou dar para vocês e depois no final vocês vão fazer a atividade do livro, tá bom? Tudo para essa aula, ok? Então vamos lá. Bom, vocês pesquisaram aí, vocês fizeram a pesquisa, né? Dos índios, né? Dos pré-colombianos, né? Que são os incas, os maias e os astecas, né? Vocês já fizeram a pesquisa aí, já ficaram sabendo, né? De onde que eles vieram, o que eles faziam e etc. E agora nós vamos falar sobre esses daqui, tá? Essa composição aí da população da América Latina, tá bom? Então vocês sabem que todos os povos aí, né? Entre os povos que atuaram na formação da população da América Latina, os principais são os indígenas. Então, vocês sabem aí que tudo começou com os indígenas. Isso antes da chegada dos colonizadores, que são os europeus, né? Depois que os europeus chegaram e começaram a colonizar a América Latina, né? Foi chegando quem? Os africanos, tá? Então, ficou aí esses três povos, que são os indígenas, os europeus e os africanos, correto? Então, a população aí se formou perante esses três povos aí, tá bom? E, juntando esses três povos aí, né, o que aconteceu? Teve aí uma diversidade étnica da América Latina, ou seja, começaram aí, né, a ter essa mistura de raças, né, indígenas com os europeus, né, africanos com os indígenas, começou a ter essa interligação aí, ó. Então, aqui, ó, de amarelo, o que são os ameríndios, tá? São os indígenas, tá? Os indígenas dos povos nativos do continente americano, tá? Os euro-ameríndios, descendentes da miscigenação entre europeus e ameríndios. O euro-africanos, descendentes da miscigenação entre europeus e africanos, e o afro-americanos, que é o descendente de africano que vieram para o continente americano. Então surgiram mais essas quatro raças aí, ok? Que foi a mistura daquelas três primeiras que nós acabamos de falar, ok? Então aqui tem aí, né, as porcentagens, né, dessas raças, depois vocês verificam aí, tá? Quantos porcentos de ameríndios, quantos porcentos de euro-ameríndios e etc, tá bom? Então essa foi aí a formação da população. E como que está distribuído isso, tá? Como que está essa distribuição aí da população da América Latina? Como que está isso? Como em qualquer outro lugar, não é igual a distribuição, né? Tem lugares que tem mais pessoas, tem lugares que tem menos. Então, é a mesma coisa, ó. A população da América Latina não se encontra distribuída de maneira uniforme. Então, vocês sabem que cada lugar está distribuído em um tanto de pessoas. Não está distribuído igualmente em todos os lugares, né? Em todos os países. Enquanto algumas áreas são densamente povoadas, outras são praticamente desabitadas, proporcionando um contraste demográfico que torna evidente ao observarmos o mapa. Então, vocês olham aqui no mapa e vê, né? Aonde que tem mais, o marronzinho mais escuro, é aonde tem mais pessoas, né? E aquele bem clarinho onde que tem menos. Então, como qualquer outro lugar, né? Qualquer outra cidade, qualquer outro país, tem países que são mais povoados e tem países que são menos, né? Então, isso por que existem lugares que tem mais e por que tem lugares que tem menos, né? Porque temos aí o processo de colonização, né? Então, tudo
envolve países que têm um clima melhor, tem um relevo melhor, tá? Que tem um recurso maior hídrico, né? Onde tem mais água, vai ter mais pessoas. Onde tem solos férteis para plantação, vai ter mais pessoas, né? Então a maior densidade populacional aí se encontra aí nas regiões metropolitanas, ou seja, nos lugares onde tem mais recursos, mais indústrias, né? Então aí pelo processo de industrialização que vem aí a concentração de pessoas, a concentração de terra e de trabalho, tá? Então, o que aconteceu? A partir do momento que surgiu a colonização, serviço, né, industrialização, as pessoas começaram a sair, né, do campo em direção às cidades, em busca de trabalho e melhoria de vida, tá? Então, muitas pessoas saíram de lugares que não tinham muitos recursos para ir para as grandes cidades, né? E quais são as grandes cidades? Tá aqui, ó, nessa tabelinha aqui embaixo, ó, o México, São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá e Lima, que é no Peru e na Colômbia, tá? Então, esses lugares aí que são as metrópoles, né? Os lugares onde está concentrado o maior número de pessoas e de serviço, né? De melhoria de vida. E aqui no último parágrafo está falando que os desertos, né, e áreas de climas mais frios ou semiárido, né, tem esses vazios demográficos, porque a população lá é muito baixa, porque não tem esses recursos, não tem um fértil bom, não tem um clima bom para plantar, né? Então, tem menos pessoas. Então, resuminho aí da distribuição onde tem mais recursos, as metrópoles tem mais pessoas, né? E lugares que são mais afastados não tem tantas pessoas assim, tá bom? E aí a gente está falando aqui nessas duas páginas, essa página aqui, né? América Latina, crescimento e expectativa de vida da população. Então, ó, o crescimento acelerado da população da América Latina durante a maior parte do século XX foi resultado, entre outros fatores, das elevadas taxas de natalidade e de taxas de mortalidades reduzidas, cujas consequências são elevado crescimento vegetativo da população e aumento da população absoluta. Então, ou seja, vem crescendo muito a população na América Latina, tá bom? Por quê? Porque está nascendo bastante crianças e não está morrendo. Então, a taxa de natalidade está grande, porém a de mortalidade está pequena. Então, está nascendo bastante crianças e não estão morrendo, né? E também as pessoas estão aí se cuidando mais, né? A maior parte dos casos, porém, as taxas de natalidade diminuíram nas últimas décadas, em um processo que vem causando o gradual envelhecimento da população. Então, hoje em dia, as pessoas já estão tendo menos filhos, se cuidando mais, e por isso a população vem envelhecendo cada vez mais. Então, ou seja, tem bastante idosos aí na América Latina, tá bom? Os países que apresentam taxas mais altas de natalidade e o crescimento vegetativo são os da América Central, com o índice de desenvolvimento humano mais baixo da América Latina. Já os países que apresentam o IDH mais elevado da região, como Argentina, Chile e Uruguai, se caracterizam pelo crescimento reduzido de sua população e pelo maior percentual de idosos entre a população. Então, os países que têm o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, mais elevados, têm mais idosos, tá? Aqueles países que têm o IDH não muito alto, que está tendo mais criança, tá bom? Mas o que está prevalecendo aí são os idosos, tá bom? Então, aqui embaixo tem aí os indicadores sociais e econômicos de alguns países, tá? Depois vocês verificam aí certinho. Aqui nessa página tá falando que o Brasil é um dos países, né, mais populoso da América Latina, o Brasil, tá bom? Ainda assim, apresenta quedas constantes nas taxas de natalidade e de crescimento vegetativo. Então, o Brasil
Ele é um país mais populoso mesmo da América Latina, tá? Nasce bastante criança também, tá? Porém, as taxas de mortalidade também vêm reduzindo, tá bom? A população de um país com alto percentual de idosos demanda dos governos investimento em saúde no setor previdenciário. Os países onde tem mais idosos, eles gastam muito dinheiro com saúde, com previdência, né, que é a aposentadoria, tá bom? Então eles investem bastante na saúde e no setor previdenciário, que é a parte da aposentadoria, tá bom? Em geral, os países com maior número de idosos, há também a diminuição de jovens e adultos, comprometendo, né, a população economicamente ativa. Lembra que eu falei que qual que é a população economicamente ativa? São os mais jovens, as pessoas que trabalham, né, e que geram economia para o país. Tá? Nesses países que tem muitos idosos, falta essa mão de obra, falta pessoas para trabalhar, tá bom? Então, que compõe a maior parte da mão de obra produtiva de um país. Então, ou seja, onde tem muito idoso, falta mão de obra ativa. Por isso que às vezes alguns países pegam pessoas de outros países para trabalhar, porque a população é muito idosa, tá? Aqui embaixo, pessoal, tem um texto, né, falando da metropolização e suas consequências. Então, as cidades que são metrópoles, que concentram um grande número de pessoas, de fábricas, de indústrias, de mão de obra e tudo mais, causa também alguns problemas, né? Falta de emprego, falta de moradia, falta de saúde, né? Falta de educação. Então, depois vocês também dão uma lidinha aqui nesse texto, que é um texto complementar, que está falando desses problemas aí, tá bom? Ó, pessoas com falta de moradia, tá bom? Aqui no Rio também, ó, moradias improvisadas, né? Tem muita moradia em cima de morro, em cima de lugares que não são adequados, né? Porque falta mesmo espaço aí para montar suas casas, tá bom? Então, essas cidades aí que são metrópoles, acaba tendo esses problemas aí, né? Inclusive São Paulo, onde que nós moramos, é uma metrópole no qual nós enfrentamos todo quanto é tipo de poluição do ar, poluição da água, falta de emprego, né? Falta de moradia, etc e tal. Bom, o que vocês vão fazer depois de tudo isso, tá? Depois que vocês leram essas páginas, que vocês assistiram essa videoaula, vocês vão fazer essas atividades. Atividade do livro, a página 380 e 381, tá bom? Para a próxima aula de geografia, que será no dia 1º/9, ok? Então, vocês fazem atividade aí e no dia 1º nós iremos corrigir, ok? Então, por hoje é só isso. Um grande beijo, ótimo final de semana e até terça-feira.